Pessoal, bom dia. Inicialmente, preciso me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Márcio Duarte, eu sou psicólogo. Eu desempenho então o meu fazer profissional em duas áreas. Eu sou psicólogo clínico, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, né, no consultório particular, e também sou psicólogo social. Trabalho no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né, que é um órgão da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social do município. Então, eu estou hoje aqui a convite da Dani Antunes, né, e fico lisonjeado pelo convite para poder propor algumas reflexões e dialogar com vocês, né, a respeito do tema impactos da pandemia na saúde mental, né? Foi esse tema então que a Dani pediu que eu trouxesse para vocês, né, algumas questões, enfim, para vocês então refletirem e a gente poder pensar juntos, tá bem? Vou ser breve, porque a gente precisa, na verdade, otimizar o tempo, mas eu quero inicialmente, né, trazer para vocês que, obviamente, esse contexto que a gente vive, né, que é um contexto muito diferente, né, do que vínhamos vivendo até então, que gera diversas mudanças, né, na rotina, no dia a dia, né, das pessoas. É óbvio que esse contexto, então, como eu dizia, geraria consequências, né, geraria impactos, né, no funcionamento psíquico, no funcionamento emocional das pessoas, né? De uma forma geral, isso seria previsível, vamos dizer assim, isso é coerente, né, com as diversas mudanças que ocorreram e que estão ocorrendo, né, enquanto estamos vivenciando esse processo. Uh, Inicialmente, claro, fomos bombardeados por diversas informações, lidávamos ainda com o fator da incerteza, que é um fator que a gente ainda lida, né, pessoal? Mas no início era muito mais forte esse fator, assim, haviam muito mais incertezas do que viria pela frente, dos riscos, né? E, e de diversas origens, né, vinham informações que certamente, né, provocavam uma, um nervosismo, né, provocavam apreensão, né, ansiedade nas pessoas, porque trata-se da vida, né, humana, trata-se da saúde, trata-se de risco, não é? Inclusive de morte. Então é claro que, que as pessoas ficariam apreensivas. Então é importante a gente pensar, né, nesse momento, em duas possibilidades, né? Aquelas pessoas, então, né, aliás, aqueles impactos, né, que são impactos que são reações, na verdade, são reativos, né? E coerentes a um contexto de mudança, né? Que são, digamos que até esperados, né? E como eu falei, coerentes. E outros impactos que já vão além, né? Ou seja, já estão num âmbito, inclusive, de psicopatologia, de adoecimento mental.
Então é importante a gente fazer essa distinção, né? Pensar nessas duas possibilidades aí. Quanto a essa primeira possibilidade, né, eu já vinha falando para vocês, né, que é uma possibilidade que se esperava e que ela é inclusive importante porque a gente precisa ter uma certa mobilização emocional e psíquica diante de circunstâncias que interpretamos ou que são ameaçadoras, justamente para a gente poder criar defesas, né? Ou se movimentar para criar defesas, né? Contra essas circunstâncias que interpretamos ou que são ameaçadoras. E quando eu digo defesas, é realmente são defesas tanto do ponto de vista psicológicas, né? Como defesas realmente práticas, né? De se cuidar, enfim, a gente precisa então para poder tomar determinados cuidados, por exemplo, usar máscara e todas essas orientações, né? O álcool gel, que era muito falado no início, a gente precisa então, para tomar cuidados, ter receios, né? A gente precisa estar preocupado, senão não tomaríamos cuidados, entendem? Então é um sofrimento, digamos assim, é uma ativação emocional importante, né, e coerente para que a gente então tome esses posicionamentos de defesa, né? É importante também pensarmos, né, que esse contexto ele ativa nas pessoas e quando eu digo pessoas, eu não digo todas, né? A gente não pode nunca, em termos de psicologia, a gente não usa o sempre, né? E o nunca também. Mas esse contexto, ele aciona nas pessoas o que em terapia cognitiva a gente chama de crença de vulnerabilidade, né? As pessoas, muita gente carrega dentro de si, né, visões de si que remetem à vulnerabilidade, né, a se considerar vulneráveis. Então, isso potencializa, né, esses sentimentos de ansiedade, de preocupação e de medo. Quanto àquele outro aspecto que eu falei, que é um aspecto que tem a ver com psicopatologia, aí existem duas possibilidades também, né? Uma delas é aquelas pessoas que já tinham, né, os sintomas, enfim, já tinham diagnóstico, já tinham alguns transtornos ou um transtorno. E a segunda possibilidade é aquelas pessoas que, em função desse contexto, desenvolveram, né, que desenvolveram alguns transtornos. E aí, assim, ó, de forma resumida, assim, a gente poderia pensar em alguns transtornos que ativariam, né, que poderiam serem potencializados, né, diante disso tudo que está acontecendo. Por exemplo, depressão, né, o transtorno depressivo é algo que a gente sabe que, que surge, né, a partir de fragilidades internas muito, muito pessoais, não é? Muito pessoais, que remete à história de vida de cada um, né? Mas que tem como norte principal, e que tem como norte principal, né, a tristeza, né, uma tristeza intensa, um desânimo intenso. E aí vem outros sintomas que convergem, né, para essa tristeza e para esse desânimo, como pensamentos negativos, dificuldade de se concentrar, isolamento, insônia,
ou hipersonia, né, muito sono, hiperfagia, que é muito apetite, hipofagia, que é pouco apetite, até casos mais graves onde acontecem, né, da pessoa ter ideação, ou seja, pensamento ou tentativa de suicídio, né. Algumas pessoas ainda têm, em casos mais graves, alucinação, delírio, enfim. Outros transtornos que também, né, ficam mais potencializados nesse contexto são os transtornos de ansiedade, né, que são transtornos. Transtornos de ansiedade é um grupo, na verdade, de transtornos, né, que existem alguns ali específicos e que podem, todos eles, na verdade, podem ser potencializados por esse contexto, desde do transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno caracterizado, né, por obsessões e compulsões, né, onde a pessoa tem um sofrimento muito significativo e, e uma das características, né, do funcionamento psicológico das pessoas que têm esse transtorno é justamente, né, essa visão de si de vulnerabilidade que eu falei para vocês. Pessoas com transtorno do pânico, pessoas que transtorno do pânico, né, a característica principal são ataques do pânico, ataques do pânico é, recorrentes, né? Pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, que são pessoas hiper preocupadas, né? Pessoas que estão sempre preocupadas com tudo, na verdade, sempre ansiosas, sempre preocupadas, né? Pessoas com fobias, enfim. Uh, Geralmente essas psicopatologias, né, que envolvem a ansiedade, né, elas são fortalecidas, né, por contextos, por dados da realidade, né, que estão, na verdade, em consonância, que acabam ficando em consonância com as preocupações das pessoas, né, que têm esses sentimentos e esses pensamentos negativos aí que remetem à vulnerabilidade. Mas então é isso, pessoal. Eu não vou me estender. Na verdade, a gente precisa é, pensar mais, né, profundamente sobre essas questões. Eu gostaria então que vocês encaminhassem para a Dani perguntas e questões que eu poderei estar respondendo, né, no momento pertinente. Então, encaminhem para a Dani questões que a gente possa então dirimir, né, dúvidas que possam surgir. Foi uma fala objetiva, né? Espero ter feito vocês pensarem em questões e estou à disposição para o que precisarem, tá bem? Muito obrigado.